Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bem? Estou de volta aqui, professora Carla, essa semana com o roteiro 11, em que nós vamos tratar sobre a independência da América Espanhola, né? Nós que vimos na semana passada a respeito da Revolução Francesa, da chegada de Napoleão Bonaparte ao poder, nem imaginávamos, né, que Napoleão teria algo a ver com a independência da América Espanhola, né? Como também terá a ver com o princípio aí do processo de independência do Brasil, que nós vamos ver mais um pouquinho a seguir, ok? Então hoje vamos ver a independência da América Espanhola. Vamos lá. Bem, Napoleão, quando passou a ter poder, né, ele queria então dominar o mundo, tá? Então ele começou uma política expansionista pela Europa e o maior desejo de Napoleão então era justamente dominar a Inglaterra, que era a toda poderosa daquela época, né? Lembrando assim que o Napoleão ele se revelou contraditório, autoritário, né? Rompeu com os princípios da Revolução Francesa, de igualdade, liberdade, fraternidade, né? E começou essa expansão louca pela Europa. Muito bem. Então, o único país que tinha estrutura suficiente para impedir o expansionismo do Napoleão era a Inglaterra. Sem contar que ela era o país aí mais importante do mundo naquele momento, né? Então, uma boa forma de destruir com a Inglaterra seria arruinando-a economicamente. Lembrando que praticamente aí a Europa inteira e outras regiões do mundo dependiam das indústrias inglesas, né? Então, como Napoleão não conseguia invadir territorialmente a Inglaterra por ela estar em uma condição de ilha, né, do outro lado do Canal da Mancha, então Napoleão decretou em 1806 o bloqueio continental, ou seja, o continente europeu estava inteiro proibido de fazer comércio com a Inglaterra. Tá? Então, os países que não aceitassem esse bloqueio seriam invadidos pelas tropas de Napoleão. Muito bem, a Espanha não aceitou. E por isso, em 1808, o rei Fernando VII, ele é deposto, né, do governo da Espanha e é colocado no poder lá, né, o irmão de Napoleão, que é José I, certo? Muito bem. As colônias espanholas aqui na América, né? Aí quando a gente fala, o que são as colônias espanholas, professora? São todos esses nossos países vizinhos, né? Da América Central até aqui a América do Sul, citando alguns, como a própria Venezuela, o Chile, né? A Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, enfim, os países lá da América Central, México, Honduras, Panamá, Haiti, e aí vai, né, gente? São todos esses países da América Central e da América do Sul que falam a língua espanhola, né? Foram países colonizados pelos espanhóis, certo? Então, as colônias espanholas aqui na América, elas vão ter uma ajudinha para iniciar aí e conseguir fazer sua independência, tá? E essa ajuda vai ser da arqui-inimiga da França, que é a Inglaterra, né? Que estava muito interessada, inclusive, em aumentar o seu comércio com os povos americanos. Então, se eu der uma mãozinha, uma mão lava a outra, né? E as duas batem palma e lava a cara. Então, vale a pena eu ajudá-los nesse processo de independência. Ok. Então, assim, essas colônias espanholas, elas vão iniciar então esse processo de independência da Espanha, né, através das guerras de independência, porque não foi uma coisa tão simples e fácil assim, né, os povos aqui da América Espanhola conseguir se libertar da Espanha, não foi tão simples, né. Como essa região ocorreram várias guerras pela independência, né? E cada região passava a ser um país, tá, gente? Então, as colônias espanholas
espanholas, elas não mantiveram sua unidade territorial, porque embora ela colonizasse tudo do México para baixo, né, tirando o Brasil e algumas poucas regiõezinhas aí, a maioria era tudo, né, da Espanha. Mas elas não mantiveram uma unicidade depois que se tornaram independentes. Ela acabou se fragmentando e virando vários países. Até porque antes mesmo, né, do processo de independência, a própria Espanha já tinha dividido em regiões, em vice-reinos, tá? E aí essas regiõezinhas elas vão acabar virando, se fragmentando ainda mais e virando vários países aqui da América Central e da América do Sul, tá? Então, dessa forma, por isso, formaram-se vários países decorrentes das colônias espanholas na América, certo? Quem são os principais libertadores aí, né, da América? A gente tem aqui San Martín bem no meio, né? San Martín, que era argentino, né? Libertador aí da Argentina. Temos também O'Higgins, né? O Bernardo O'Higgins, esse daí que é chileno, né? E também temos o mais famoso deles, o Simón Bolívar, venezuelano, né? Essa luta pela independência, gente, ela vai durar de 1800 até 1830. Uma coisa muito importante que a gente deve observar é que a independência da América Espanhola, ela se deu antes, né? Ela começou antes da independência do Brasil, que a independência do Brasil vai em 1822, mas eles começaram o processo bem antes que o Brasil, tá certo? Vamos para as atividades? Bem, a primeira atividade está no roteiro, né? Nós temos o primeiro aí. Defina o que foi o bloqueio continental, aquele bloqueio que Napoleão fez, né? Em relação à Inglaterra, só definir direitinho. 2. Qual era o interesse da Inglaterra em ajudar as colônias espanholas? Ela tinha um interesse, né? Qual é o interesse dela em ajudar as colônias espanholas a se libertarem da Espanha, né? Da metrópole Espanha? 3. Identifique os motivos pelos quais as colônias espanholas não mantiveram sua unicidade, a unidade territorial, de ela inteira, toda a América Espanhola não se tornar um único país. Por quê? Também está no texto, eu também expliquei, é só colocar no texto, tá? Só colocar na questão. Aí temos um canal no YouTube que fala sobre a independência da América Espanhola, é importante visitar para que vocês possam aí acrescentar ainda mais no conhecimento, ok? Vamos para as atividades complementares? Bem, separei um textinho, um pequeno textinho, do qual a gente precisa destrinchar esse texto, né? A independência se fez em nome dos ideais liberais, justificando os interesses dos setores dominantes, crioulos. Quem são os crioulos? São os filhos de espanhóis nascidos na América, né, que dominavam a cena política por aqui, tá? Então vamos retomar. A independência se fez em nome dos ideais liberais, justificando os interesses dos setores dominantes, crioulos que mantiveram a direção política do processo na América Espanhola. Caíam os monopólios reais, ou seja, a exclusividade de comércio daqueles países europeus em cima dos países aqui das regiões aqui da América. Abriam-se as linhas de comércio, ou seja, agora eu vou poder fazer comércio com todo mundo. A economia deveria se reger sem a intervenção da antiga metrópole. Agora não vai ter mais a Espanha para dizer o que fazer ou deixar de fazer na economia da América Espanhola. Algumas concessões aos dominados também foram aceitas, mesmo no período de luta. Bolívar, por exemplo, acedeu em oferecer alforria aos escravos que se ligassem aos exércitos patrióticos, tá? Então deu alforria aí aos escravizados, né? Bom, a gente já leu esse textinho, muito bem. As frases a seguir dizem respeito ao texto que está acima, tá? Identifique a errada, tem uma só que está incorreta e corrija de maneira correta, corrija o que está errado e coloca a frase da maneira correta, certo? A independência da América Espanhola foi animada por ideais liberais. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Essa é a correta ou é a errada? Desculpe. B. A liderança nas lutas pela independência da América Espanhola coube aos crioulos. Foram os crioulos aí que lideraram essas lutas pela independência, que são os filhos dos espanhóis nascidos na América? C.
Mesmo depois da independência, as nações latino-americanas continuaram tendo que comerciar somente com a Espanha, somente com a sua metrópole. É isso aí? É isso que está errado ou está correto ainda? E D. Durante as lutas pela independência, Bolívar ofereceu a liberdade aos escravizados que lutassem ao seu lado. Então, qual dessas que está errada? Tem uma só errada. Essa errada você vai marcar um xizinho e embaixo você vai corrigi-la, vai colocar ela da maneira correta como ela deve estar, ok? É só isso, atividade complementar. Muito obrigada, pessoal, e até a atividade da semana que vem. Não esqueçam de mandar o e-mail com a atividade do roteiro e a complementar no mesmo e-mail, ok? Um beijão e até a semana que vem.